Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais enigmáticas e perturbadoras do século XX. O caso das gêmeas silenciosas, Rune e Jennifer Gibbons, duas irmãs idênticas que viveram num mundo próprio, com uma linguagem secreta e um pacto que as uniria para sempre, mesmo na morte. June e Jennifer nasceram em 1963, no país de Gales, filhas de imigrantes caribenhos. Desde muito cedo, algo era diferente nelas. Enquanto outras crianças brincavam e gritavam, as gêmeas permaneciam em silêncio absoluto. Elas se recusavam a falar com qualquer pessoa, incluindo seus pais e irmãos. A única exceção era quando estavam sozinhas. A sós elas conversavam, riam e brincavam numa linguagem acelerada que ninguém mais conseguia entender. Essa recusa em se comunicar com o mundo exterior ficou conhecida como mutismo eletivo. Para as MEAs era uma forma de proteção. Sendo as únicas crianças negras na sua comunidade, elas enfrentaram bullying e racismo na escola. O silêncio tornou seu refúgio, um escudo contra um mundo que não as compreendia. Elas criaram um universo particular, onde só as duas existiam. Elas moviam-se em perfeita sincronia, como se fossem um espelho uma da outra. Se uma se levantava, a outra levantava-se. Se uma parava, a outra parava. Eram inseparáveis. A família, desesperada, tentou de tudo. Levaram-nas a médicos e terapeutas, mas ninguém conseguia quebrar o silêncio. A decisão mais drástica foi separá-las em internatos diferentes, na esperança de que a distância as forçasse a interagir. O resultado foi o oposto. Separadas, June e Jennifer tornaram-se catatônicas. Elas simplesmente paravam de se mover, de comer, de reagir. A separação era uma tortura insuportável para ambas. A tentativa falhou e elas foram reunidas. De volta ao seu quarto, o mundo secreto das gêmeas floresceu. Elas desenvolveram uma paixão pela escrita, criavam peças de teatro, poemas e diários detalhados. Escreviam sobre amor, desejo, crime e morte. Eram as suas vozes, finalmente libertadas no papel. Elas até juntaram o seu dinheiro do subsídio de desemprego para publicar os seus próprios romances. A obra de Jennifer, The Pepsi-Cola Addict, contava a história de um jovem seduzido por uma professora. O livro de June Discomania era sobre uma jovem que descobria que a sua discoteca local era palco de violência. A escrita era sua fuga, mas também revelava a escuridão que crescia entre elas. Nos seus diários, elas descreviam uma relação complexa, uma mistura de amor profundo e ódio intenso. Elas viam-se como uma prisão, uma para a outra. Rune escreveu: ninguém sofre como eu. Não como uma irmã, como um marido, sim. Como uma esposa, sim. Como um filho, sim. Mas esta minha irmã é uma sombra negra que me rouba a luz do sol. Essa tensão começou a transbordar para a vida real. Na adolescência, a sua relação tornou-se volátil. Elas brigavam violentamente, tentando estrangular ou afogar uma a outra, e logo depois agiam como se nada tivesse acontecido. A sua frustração levou-as a cometer pequenos crimes, como vandalismo e incêndios. Era um grito de socorro, uma tentativa desesperada de serem notadas por um mundo que as ignorava. Em 1982, após uma série de crimes, elas foram presas e sentenciadas a uma pena indeterminada no Hospital Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança. Broadmoor era um lugar sombrio, lar de alguns dos criminosos mais perigosos do Reino Unido para duas jovens cujos crimes eram relativamente menores. A sentença foi chocante e desproporcional. Elas passaram 11 longos anos lá dentro. O ambiente opressor e a medicação pesada pareceram apagar a sua centelha criativa. Os diários ficaram vazios. O silêncio, que antes era uma escolha, tornou-se uma prisão imposta. Durante o seu tempo em Broadmoor, uma jornalista chamada Marjorie Wallace começou a visitá-las. Ela ganhou a confiança das gêmeas e tornou-se a sua única ligação com o mundo exterior. Foi a Marjorie que elas revelaram o seu pacto final. As gêmeas chegaram a uma conclusão trágica. Para que uma pudesse viver uma vida normal, a outra teria que morrer. Elas decidiram que seria Jennifer a sacrificar-se.
Em 1993, foi finalmente decidido que as gêmeas seriam transferidas para uma clínica de menor segurança no país de Gales. No dia da transferência, durante a viagem, Jennifer apoiou a cabeça no ombro de June e disse: "Finalmente, estamos livres." Horas depois de chegarem à nova clínica, Jennifer foi encontrada inconsciente no seu quarto. Ela foi levada para o hospital, mas já era tarde demais. Jennifer Gibbons morreu aos 29 anos. A autópsia revelou que a sua morte foi causada por uma miocardite aguda, uma inflamação súbita do coração. A causa exata da inflamação nunca foi determinada. Não havia drogas ou veneno no seu corpo. A sua morte continua a ser um mistério médico. Para June, no entanto, não havia mistério. A sua irmã tinha cumprido a sua parte do pacto. Nos dias que se seguiram à morte de Jennifer, algo incrível aconteceu. June começou a falar. Lentamente, hesitantemente, ela começou a comunicar com os médicos, com a sua família, com o mundo. Como se a morte da sua irmã a tivesse libertado de uma prisão invisível. Ela disse a Marjorie Wallace: "Eu finalmente sou livre. E finalmente, Jennifer desistiu da sua vida por mim." June foi libertada pouco tempo depois e passou a viver uma vida tranquila e independente, perto da sua família no país de Gales. Ela não está mais sob supervisão psiquiátrica. O silêncio que a definiu por tanto tempo foi quebrado. A história de June e Jennifer Gibbons é um conto sobre identidade, amor, sacrifício e a linha tênue que separa a conexão profunda da autodestruição. É uma lembrança sombria de como duas almas podem estar tão entrelaçadas que só a morte consegue separá-los para que uma, finalmente, possa viver. Obrigado por assistirem. Se gostaram desta história e querem ver mais conteúdo como este, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!